Gente, bom dia, como vocês estão? Bem-vindos ao nosso dose diária de hoje. Como vocês estão aí, tudo bem? Bom, eu não estou em casa aqui, eu estou com uma série de questões técnicas e tudo deu meio errado da internet e tal. Eu estou num lugar aqui longe das coisas. E aí eu quase não consegui botar o vídeo e tal, e aí resolvi que a gente tinha que seguir a nossa... não faltar, né? Não faltar um vídeo. E aí resolvi, bom, mas tudo bem e tal, e aí resolvi que eu queria falar uma coisa que me perguntaram no último vídeo sobre a culpa. Eu há um tempo, várias vezes as pessoas me pedem essa coisa da indicação dos textos e tal. Textos para ler, coisas para... referências para pensar e tal. E eu queria, enfim, dizer alguns caminhos que eu acho interessantes, mas é só uma opinião assim mesmo, assim, sobre... enfim, como processar esse tipo de sentimento, pensando na culpa especialmente, mas pensando que a ideia de controlar a culpa, não vai ter cartela hoje, não vai ter nada, tá? Mas pensando que a ideia de controlar a culpa e de pensar a culpa como uma coisa que a gente tem que extirpar, assim, que a gente tem que conseguir vencer e tal, em geral gera, como eu já disse aqui também 1000 vezes, uma certa duplicação dessa estrutura, assim, então você acaba tentando fugir da culpa e replicando a culpa e tal. E aí pensei por que caminhos, mas então dá indicação de textos aí e tal, e eu não queria, vocês sabem que eu tenho resistência a indicar textos porque eu acho que vira uma outra, então eu tenho que ler isso para saber disso, e não acho que isso seja o caso, mas tem dois textos que eu acho que são muito legais para pensar não sobre a culpa, mas sobre a nossa estruturação de desejo e de repressão. Desejo e o que a gente não pode realizar como desejo, como impulso, o que a gente gostaria de realizar como impulso e não pode, e a partir daí a culpa, né? E esses dois textos são, eu queria, um deles é o Mal-Estar na Civilização, do Freud, que eu acho que todo mundo também que me pergunta como é que eu começo a ler o Freud e tal, eu acho que esse lugar é um ótimo caminho, realmente acho que é um ótimo caminho. É engraçado porque foi o primeiro texto que eu li do Freud eu tinha 20 anos, eu acho, e foi super importante para mim. Eu usei ele na minha monografia de conclusão de curso. E, enfim, eu acho ele um texto muito legal mesmo. E aí acho que ele é um caminho para entender as estruturas sociais, a estrutura de repressão, a estrutura de civilização, de relação com o outro, de um jeito muito amplo, e entender como que os nossos desejos têm que ser pautados em relação e como que a culpabilização é uma terceira consequência disso, do que a gente não consegue controlar e dominar e continua existindo. Então, dizendo isso para dizer que para entender sobre a culpa, para pensar sobre a culpa, sobre os nossos limites, é preciso entender os desejos, entender os instintos, se a gente quiser chamar, ou as pulsões, ou os impulsos, ou o que a gente quer, que opções que a gente tem em relação a isso, sobre como lidar com os desejos, a ideia de diminuir os desejos, ou de realizar os desejos, ou de negociar com os desejos. Isso é uma coisa que eu quero, se eu conseguir me organizar aqui nesse lugar que eu estou, para estudar um pouco esse texto com vocês, que ele analisa nesse texto, Freud, algumas opções muito legais, analisa de um jeito muito legal algumas opções sobre como que a gente pode lidar com nossa vontade de satisfação, com o nosso estar no mundo, nesse sentido, buscando prazer, e que opções que a gente tem para isso. Então eu acho um texto muito legal, realmente muito legal. Eu vou tentar botar ele no link, não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar botar. E o outro texto que eu acho que, como diálogo com esse, para mim é também muito legal, que é um texto do Foucault, que se chama, já falei sobre esse texto aqui, que é a História da Sexualidade, que eu vou botar também. Então eu acho que esses dois caminhos, para entender a culpa, para entender por que a gente sofre tanto com o que a gente deseja, a gente tem que entender o que pode ser o nosso desejo e como que ele está restrito, como que ele está controlado, e não que a gente tenha que, então, liberar os desejos. Mas esses dois caminhos eu acho que são muito legais. O Foucault vai fazer nesses volumes da história da sexualidade, acho que começar pelo 1, acho que faz mais sentido, tentar entender como que a nossa sexualidade foi organizada e produzida e civilizada nesse sentido. Então acho que é um texto que dialoga muito com esse texto do Freud, na minha opinião, assim. Na verdade, o Foucault e o Freud acho que são dois caminhos muito legais para pensar essas nossas estruturas hoje em dia.
daí, obviamente, muitas coisas se abrem, mas acho que são dois caminhos muito legais. Então eu vou botar os dois aí na descrição, tentar, e amanhã eu quero começar a abrir, tentar abrir, se tudo der certo aqui, se eu conseguir, uma série de leituras sobre a partir do mal-estar na civilização e os caminhos para a felicidade, os caminhos para uma possível felicidade, ou como que a gente tenta operar a nossa realização, o nosso prazer, a nossa felicidade, o nosso desejo, tudo isso, que eu acho que é um texto muito legal para quem quer começar essas leituras, é esse do Freud de 1930, que é um texto super interessante. Então, dizendo isso para dizer que, para pensar a nossa culpa, a gente tem que entender o que a gente deseja antes de qualquer coisa, tá? Gente, desculpa por esse vídeo assim meio tosco, mas foi o que deu para fazer hoje e o Dose Diária é assim, né? Até amanhã eu tento organizar melhor isso e a gente fala mais, tá bom? Muito obrigado, tá? E bom dia para vocês aí, até amanhã. Amanhã a gente continua. Bom dia, tchau.